Olá, gente. Para quem chegou aqui nesse vídeo agora, essa ficha de desenvolvimento de protótipo está relacionado a um modelo que eu expliquei como é que eu costuro de pijama, tá? O pijama completo, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E lá eu faço a citação de que eu tenho uma ficha de desenvolvimento de protótipo. Então, se você quer saber como que se monta esse pijama, ter uma relação dessa ficha que eu vou mostrar para vocês com o pijama real, basta vocês olharem lá nesse link que vai aparecer em algum lugar aí na tela, ok? Qual que é, primeiro, deixa eu explicar a diferença entre ficha de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de protótipo e ficha técnica. A ficha de protótipo, gente, é aquela ficha que eu não sei ainda o que eu quero, tá? É só uma suposição. Nesse caso aqui, eu comprei esse tecido, então, quais os modelos que eu quero nesse tecido? Eu coloquei aqui, eu quero um short básico. Então, essa é a minha ideia. Eu não sei se vai ficar legal ou se não vai. Então, isso é um protótipo. Estou imaginando que vai ficar legal, eu quero testar esse tecido. Então, eu tenho aí uma ficha de desenvolvimento de protótipo, que é só uma coisa imaginária. Eu não sei se vai ficar legal, se eu vou gostar ou não. Então, eu tenho a ficha de desenvolvimento de protótipo. A ficha técnica é quando já está tudo aprovado, eu gostei, as costuras estão legais, está tudo aprovado, não tem que mudar nada, tudo deu certo. Então, eu tendo o produto físico em mãos, eu vou fazer o preenchimento de uma ficha técnica. Tá? A ficha técnica é tudo que está relacionado para desenvolver aquele produto, no caso esse short. Gostei disso, o short ficou ótimo, tá? O que que eu preciso para fazer esse short? O que que eu preciso? Né? Quais são os materiais, quanto que eu vou gastar, quanto que vai ser o custo desse short para mim, quem são os fornecedores, quais são as medidas que esse short ficará final. Então, isso é a medida que precisa ter todas as informações que eu tenho na ficha técnica. Então, a ficha técnica ela só surge a partir do momento que a minha peça piloto está aprovada. O meu protótipo foi aprovado e eu tenho uma peça piloto em mãos. Ficha, desenvolvimento de protótipo, é uma coisa que ainda está no meu imaginário. Eu não sei como será, como ficará. Então, é a primeira das etapas, ok? Reforçando, cada empresa tem a sua, depende do tamanho da empresa, o porte, né? Se é médio, se é grande, se é pequeno. Algumas empresas fazem isso de forma manual, outras empresas nem fazem. Então, cada informação que tem aqui vai ser da necessidade de cada um. Para a minha marca, eu senti a necessidade de fazer esse tipo de ficha. Tá? Para o protótipo, porque eu já tenho conhecimento, como eu sou designer de moda, eu tenho conhecimento tanto de modelagem e costura, eu já consigo fazer uma coisa mais completa, que quando chegar a ficha técnica, basta eu preencher uma ou outra informação a mais. Então já fiz aqui um esquema que está próximo do que seria uma ficha técnica. Tá? Então aqui eu coloquei o nome da minha marca, ficha de movimento de protótipo, o modelo que eu quero que seja. Quando é empresa grande, colocaria aqui referência, talvez, que as empresas, quanto maior o número de protótipos, maior número de produtos que você tem na empresa, você acaba trabalhando com códigos, tá? Que fica mais fácil a identificação. Aqui são os dados da empresa, que vai costurar para mim. Tem uma diferença quando a gente costura dentro ou costura fora. Se eu trabalho só dentro e minhas costuras são dentro, eu não preciso dessa informação aqui. Eu poderia dar espaço para outro lugar. Como eu quero que seja tudo terceirizado, eu coloquei aqui os dados da empresa que vai terceirizar para mim. Data de envio e data de retorno para saber quanto tempo está levando cada peça. Ok? Qual é o produto e quais são os tecidos utilizados? E qual a coleção, aprovada ou não? Então, a princípio, reforçando, eu não tenho uma gama grande de produtos, então não tem necessidade de código. Eu coloco realmente por nome. Ainda não foi feita a coleção, é só um teste, então não tem necessidade de nomenclaturar. Qual é o nome da malha? Esse nome aqui já é a malha que eu peguei realmente recebi da empresa que me forneceu o tecido. Tá? Lembrando, como ela ainda não tenho certeza se vai ser realmente esse modelo, não tem necessidade de colocar informações extras aqui na frente não. Talvez um pouquinho mais ali atrás que eu vou mostrar a seguir para vocês. Foi aprovado ou não foi aprovado? Tá? Aí aqui tem duas coisas que é interessante eu mostrar para vocês. Foi aprovado de cara? Fui lá, fiz a pilotagem, tudo ficou aprovado. A empresa mandou para mim, gostei. Coloquei. Sim, não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Talvez, se vocês têm um produto mais complexo, talvez seria interessante anexar aqui, ó, fazer uma nova ficha logo embaixo. Fazer uma nova etapa em que vocês coloquem uma ficha de cada etapa do produto. Cada vez que foi feita a prototipagem,
e foi ou não foi aprovado. E por que não foi aprovado? Quais foram as alterações que vocês querem que sejam alteradas? Né? Ah, eu não gostei da costura, ficou repuxada. Ah, a medida não ficou conforme eu queria. Ah, vamos colocar aqui 2 centímetros menores. Então, seria interessante ter aqui uma etapa a mais para vocês fazerem essas anotações. Evitem a todo custo, gente, não deixem nada no verbal. Ah, eu falei ao telefone com fulana, com o modelista, com o estilista. Não façam isso, deixem tudo anotado. O que está anotado não tem como ser questionado. O que foi falado verbalmente sempre será questionado. Tá? Isso é uma coisa que acontece diariamente em empresa. Já vi empresas perderem, eu já passei por processos, discussões desnecessárias, porque a estilista falou para mim que eu tinha que ter feito várias coisas, eu falei assim, não falou. E ela falou que bateu o pé que sim, enfim, tivemos discussões homeras por conta disso, até o ponto em que eu comecei a fazer o quê? Toda vez que a gente ia provar, fazer lá as provas das roupas, eu levava um caderninho junto comigo, para cada roupa que ela falava, vai, altera isso, altera aquilo, não sei o que, vamos mudar isso, mudar aquilo. Acabou a peça? Acabou a alteração? Acabou. Eu lia para ela tudo que tinha que ser realizado. Ó, você pediu isso, 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 isso. É só isso que tem que fazer? Tem alguma coisa a mais? Não. Beleza. Porque quando a gente ia provar de novo, quando ela vinha falar para mim, ah, eu não pedi isso. Ah, eu pedi isso e você não fez. Eu ia lá no meu caderninho, ó, para esse modelo, em tal dia, você pediu essas alterações. O que não está aqui, você não pediu. Então, talvez seja interessante, dependendo da empresa que você for trabalhar, você fazer isso também. Ou até você que está montando uma empresa nova agora, né, ter essa ficha aí, ter esse espaço, para você não ter esse tipo de problema que acontece todo dia, pode ter certeza, ok? Aqui eu coloco a descrição do produto, short Dino, não tem nada de extraordinário, então não tem necessidade de colocar mais nada. Aqui eu quero elástico preso no overlock, batido na colarete com bitola estreita. Aqui eu quero bainha, 2 agulhas com bitola estreita. Bitola estreita na colarete é quando as agulhas são juntas. Então já sei que eu quero isso, eu já mando para a empresa. Né? Lembrando que para você ter essa informação, você precisa entender um pouco dos maquinários. Tá? Então é interessante que vocês tenham isso. Se você não tiver, a empresa vai mandar para você o que ela achar que for necessário, o que for melhor. Tá? Quanto mais informações você tiver na cabeça e mandar já para a empresa, mais rápida será a aprovação do seu protótipo. Né? E o que você perde retardando esse processo? Cada prototipagem você vai gastar mais tecido, vai gastar mais costura, vai gastar mais tempo, vai levar muito mais tempo para ser aprovado. Então, é interessante que você tenha todo esse conhecimento. Se você é o dono da marca estilista, gente, vocês têm que entender de modelagem, têm que entender de costura. Quanto menos entender, mais trabalho vocês terão, ok? Aqui eu coloquei o nome do tecido, coloquei a foto do tecido que eu queria ser aprovado, embora o meu tecido aqui já está estampado, como é digital, ficou fácil. Quando a ficha é física, a pessoa não vai desenhar, então ela vai pegar um pedacinho do tecido, vai cortar um quadradinho e vai colar aqui. Se tiver mais tecidos, vão colar todos os tecidos aqui. E como não vai ter o desenho aqui, tecido 1, tecido 2, tecido 3, ela vai puxar com setinhas onde serão tecido 1, tecido 2, tecido 3, no caso para roupas com recortes, tá? Aqui no caso é uma estampa localizada. Se no caso isso aqui fosse localizada, isso é uma estampa corrida, mas se fosse localizada, quais são as cores e onde que eu vou querer a cor? Aí eu colocaria dinossauro 1, cor 1. Aí eu colocaria aqui, ó, puxaria uma setinha aqui, cor 1, porque eu sei que esse dinossauro é que seria a cor 1. A cor 2, a cor 3, colocaria aqui. Isso se fosse estampa localizada, tá, gente? Só reforçando. Isso é uma estampa corrida. Então já seria um outro tipo de ficha, um outro processo, mas seria a mesma lógica. Quais seriam as cores e qual seria o dinossauro. Mas eu falo que teria uma ficha, um desenho mais específico aqui. Aqui para estampa localizada eu colocaria o desenho, tá? Faria nem que fosse o esboço, também se fosse manual, e no computador, no digital, faria já desenho da estampa aqui, já relacionada com as cores. Poderia puxar as cores até aqui. Nessa segunda ficha, eu coloco os dados técnicos, né? O que eu quero que essa peça lá na frente seja produzida? Eu quero que o fechamento lateral e gancho, lateral não tem, entre pernas e gancho, sejam feitos na máquina de ponto cadeia com 5 pontos por centímetros.
eu quero que o meu corte seja preso na overlock, ponto cadeia, com 2,5 de largura. O elástico tem 2,5 de largura e vai ser rebatido na galoneira com a bitola estreita, 2 agulhas. Então aqui eu coloco todos os dados técnicos que eu quero que preencha. Lembrando, para mim é fácil preencher isso aqui, porque eu tenho conhecimento do que eu quero. Pessoas que não sabem o que quer estar desenvolvendo uma marca nova porque tem dinheiro, acha legal estar desenvolvendo agora, vai deixar isso em branco ou pode fazer umas anotações, pegando uma roupa de modelo e anotando o que ela viu ali. Ah, eu quero desse jeito. Tá? Aqui tem os pontos críticos que requer atenção. E o que são esses pontos críticos que requer atenção? Isso tudo, gente, são informações que vai ter na ficha técnica também. Tá? Isso é de fundamental importância. Porque mesmo tendo a peça piloto, às vezes, preparada, acontece de, depois da produção, a pessoa não ficar atenta a isso. Então, eu quero que a costura aqui do gancho, a colarete final, a costura da colarete, passe uma em cima da outra, não fique torta. A divisão do elástico esteja franzido certinho, porque às vezes tem empresa que estica o elástico mais de um lado do que o outro. Né? A união do gancho, a costura ali, tem que estar casada certinha. Então, são coisas que eu considero como qualidade e que eu já acentuei para essa facção, para ela ficar atenta a essas partes. Ok? Aqui entra a parte de descrição de tecido, aviamentos, quais são os fornecedores, tudo que eu preciso para poder desenvolver esse produto. Embora ele seja um protótipo, né, é interessante aqui eu saber quanto que vai gastar de cada coisa aqui, porque eu tendo uma noção do gasto final, às vezes a prototipagem ficou muito bacana, ficou legal, foi aprovada em termos de estética, mas quando a gente vai ver qual ficou o gasto final dela, a gente acaba não aprovando, porque para eu revender esse produto, vai ficar muito fora da realidade. Então, já vi várias empresas, já trabalhei em algumas empresas, que eu já vi protótipos bem desenvolvidos não aprovados porque ficaram muito caros. Então, nessa etapa, é interessante que vocês já tenham esse valor prévio, mesmo que não seja real total, mas uma noção para você saber se vai ser válido para vocês produzirem a peça ou não, ok? Então, é necessário que vocês preencham tudo isso aqui. Aqui eu já preenchi porque eu sabia que eu queria. Quando você vai entregar tudo na mão da facção para fazer tudo para vocês, é ela quem vai preencher tudo isso. Aí vocês só vão falar assim, tem uma ficha de desenvolvimento de protótipo para vocês passarem para mim, né? Porque você tem que lembrar, gente, que todo produto de vocês, embora vocês não terão acesso às vezes, terão que preencher isso, é interessante que vocês tenham todas essas fichas em mãos, porque se um dia a facção deixar vocês na mão, falar que não vai produzir mais para vocês, vocês não querem mais a qualidade da empresa, não gostou, vocês vão mudar de empresa, é bom que vocês tenham isso aqui em mão para vocês mandar para novas empresas que vocês querem trabalhar. Ok? Então, toda vez que vocês entrarem de parceria com uma facção, tenham todos esses documentos em mão, em posse de vocês. Forneça para mim essa ficha, tá? Para vocês não ficarem sempre na mão daquela facção. Aqui eu tenho a sequência operacional. Para quem não sabe o que é a sequência operacional, qual o passo a passo para eu montar essa peça, tá? Reforçando, se você quer saber o passo a passo desse short, basta vocês irem lá no vídeo que eu falei lá inicialmente, onde eu ensino a montar um pijama inteiro relacionado a esse produto. Então, eu como entendo de modelagem e costura, para eu mandar para a facção, eu já planejei para ela como eu quero passo a passo. Tá? Caso eu não tenha, seria a empresa que falaria para mim. Aqui eu não fiz, no primeiro momento para mim não é necessário, porque aí a facção que vai depois saber quanto tempo que ela leva para fazer. Se você vai fazer uma empresa maior, que é um fluxo maior de produto, talvez seja interessante aqui, em cada etapa, saber se você é facção, tá? Quanto tempo leva para eu fechar o entrepernas das costas? Quanto tempo leva para eu unir o gancho direito com o esquerdo? Então é bom você ter noção de tempos para você saber quanto tempo que um short desse fica na máquina. Porque tendo esse tempo já previsto aqui, você sabe quantas peças você é capaz de fazer por dia. Então, se você é facção, é interessante você colocar essa ficha aqui, já nesse primeiro momento, colocar esse tempo gasto aqui, tá? Eu coloco aqui as partes da modelagem, porque se porventura perder algum modelo, alguma coisa, a costureira, não está faltando peça. Eu sei qual é a peça que está faltando aqui pela modelagem, é um
um controle meu, tá? Aqui eu já coloco ao final quais são as medidas que eu quero que a peça fique no final. Mesmo ainda, não foi aprovado o protótipo, né? Não sei, não é? Essa medida geralmente as pessoas colocam depois da ficha técnica, né? Aprovado o protótipo na ficha técnica. Mas como foi eu quem fiz a modelagem, eu já sei com o tamanho que eu quero, eu já tinha uma modelagem prévia, então eu já sei quanto que vai ficar a medida. Então já mandei para a facção para ela correr o risco, não ter o problema de comer na costura mais do que necessário. Então assim, eu queria que ela já tivesse conhecimento de que eu sou bem organizado, por isso que já tem essas medidas aqui, tá? Aqui são observações que eu falo com ela quando eu entrego a minha ficha, eu falo com ela certinho, se alterou alguma coisa do que eu escrevi na ficha, anote aqui para mim. Porque foi eu quem fiz a modelagem, foi eu quem fiz essas anotações, a sequência operacional. Aí ela pode falar para mim assim, Alan, a manga ficou 2 centímetros, 1 centímetro menor do que a cava. A minha costureira deu um jeitinho aqui, tá? Que não deveria dar, ela deveria parar a montagem. Não pode dar jeitinho, porque a produção não vai dar jeitinho. Se ficou, a manga está faltando um pedaço, está maior que a manga, não faça, pare. Mas porventura ela fez. Ela deveria anotar aqui para mim, para eu já saber, a estética não ficou legal, porque deu esse problema. O gancho, frente, a entrepernas frente com as costas, ficou faltando 1 centímetro. Por isso que está repuxado. Então, tudo que a costureira vai anotar aqui para mim. Ou seja, essa ficha ela tem que andar com o modelista e a costureira até o final do protótipo pronto. Ok? Porque aí ela vai anotar aqui tudo que ela acha necessário. E depois, se for uma ficha digital, né, eu mando para a empresa digital, mas ela vai imprimir para mandar para a costureira junto. E depois no digital vai fazer todas as anotações que foram necessárias e colocarem aqui. Ok? Então, gente, essa é uma explicação rápida, né, do que é uma ficha de protótipo. Reforçando, eu já vou até mostrar para vocês aqui do que seria da camiseta. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tá? Coloco aqui todos os dados, só vai mudar realmente os dados técnicos, né? Obviamente, o número de modelagem, a barra aqui. Então, esse seria a da camiseta. Reforçando, a ficha de protótipo é quando eu estou imaginando o produto. Nem todo protótipo projetado, costurado vai ser aprovado, às vezes porque a estética não ficou como eu imaginava, o tecido não ficou legal no protótipo, na forma que eu queria, ou às vezes não vai ser aprovado por causa de custo, tá? E o protótipo, ele só deixa de ser protótipo a partir do momento que não vai ter mais nenhuma alteração. Eu fiz 4 protótipos, está tendo alterações, muda isso. Enquanto estiver mudando, é protótipo. Não vai mudar mais nada. Aí passa a ser peça piloto. Ok? Então, essa peça piloto eu vou mandar para todas as outras empresas para ele poder, ou vou preencher a minha ficha técnica a partir desse protótipo, igual eu falei, dessa peça piloto, porque se eu trabalho com 15 facções, eu não vou costurar 15 camisetas para mandar para todas as facções. Quem vai fazer isso para mim é a facção. É ela quem vai entregar para mim a peça piloto dela. Mas aí como é que vai ser a peça piloto dela? Vai ser a partir da minha ficha técnica. Eu vou mandar para ela a ficha técnica. Para sair o modelo do jeito que eu quero, você precisa costurar a peça, desenvolver toda ela a partir de tudo que está escrito aqui. Aí ela vai ler lá, vai produzir a peça dela e vai mandar para mim a peça piloto dela. Gostei disso, não gostei. A costura, depois de aprovado, gente, pela ficha técnica, se vier alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada anotada, tem que ver se está anotado errado na peça, na ficha técnica, ou se foi a costura lá, a empresa, que realmente não prestou atenção. Ok? Então, esse é um esboço geral. Se vocês quiserem saber um pouco mais, alguma informação extra, deixa aí no comentário para mim, que eu passo para vocês. Ok? É só isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu joinha, seu curta, divida, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Obrigado, até a próxima.